depois de um ano com o Gabriel, percebi que era apenas o seu substituto. Quando o seu amado regressou a casa, Gabriel expulsou-me, dizendo condescendentemente: agora parece que, para além de serem ambos homens, não são nada parecidos. Vocês nem sequer são dignos de serem comparados a ele. O sonho desfez e eu encolhi os ombros. Nesse dia, na neve, fui apanhada. Mais tarde, percebi que era o amado inatingível de Gabriel. Nesse momento, segurou-me nos seus braços, beijando-me com ternura e com a maior ternura. Lucas, podes olhar para mim. 01. O Gabriel tem agido um pouco estranho ultimamente, constantemente distraído. Deixou documentos em casa várias vezes, e tive de lhes entregar no escritório. Simplesmente assumi que estava cansado e aconselhei-o a descansar bem, dizendo que a sua saúde era o mais importante. Na altura, não reagiu, apenas me fitando com os seus olhos escuros, com uma subtil pitada de irritação. Eu sabia que ele tinha mau feitio. Assim, no último ano, cuidei das suas tarefas diárias com paciência e minúcia, cuidando dele de todo o coração, sendo bem comportada e sensata. Tudo o que eu fazia era deixá-lo confortável. Um dia, disse-me que iria dar uma festa nessa noite e convidou-me para ir com ele, aparentemente com alguns dos seus amigos. Fiquei um pouco surpreendida, mas concordei rapidamente. Embora vivêssemos juntos há um ano, não me apresentou a nenhum dos seus amigos. Isso significava que ele se preocupava mais comigo. Mais tarde, percebi que estava muito enganada. Ele só queria destruir os meus delírios. 02. Fomos ao bar. Havia muitas pessoas na festa, homens e mulheres. Reuniram-se, bebendo e brincando, e o barulho continuou. Franzi a testa inconscientemente. Embora não gostasse da cena, sentei-me em silêncio ao lado de Gabriel, sem dizer uma palavra. Sob as luzes ofuscantes, Gabriel segurou-me nos braços, e um grupo de amigos começou a perguntar como era a nossa relação. Ele não respondeu, mas ergueu as sobrancelhas e virou-se para perguntar: o que acha? O álcool tinha tomado conta de mim, e a minha cabeça estava um pouco tonta. Olhei sem compreender, o copo na mão, o rosto um pouco quente. Somos um casal. A multidão caiu na gargalhada. Ah, é isso, Sr. Gabriel, este miúdo levou mesmo a sério. O Sr. Gabriel não lhe disse que o verdadeiro chefe tinha regressado. Só um duplo, e ele achou mesmo que estava a ficar com o Sr. Gabriel. Não conhece o seu próprio valor. De que estão a falar? Fiquei completamente atordoado, repetindo e analisando as palavras deles na minha cabeça. Um duplo de corpo. Não exatamente, disse Gabriel, com um toque de diversão no canto da boca. Só um brinquedo. Soltou-me o ombro, retraiu a mão e desviou o olhar. Era como se não me quisesse olhar nem mais uma vez. Fiquei paralisado, sentindo-me como se estivesse a cair numa caverna de gelo. Será algum tipo de brincadeira? Perguntei-me. A minha mente, entorpecida pelo álcool, estava um pouco turva. Olhei para Gabriel, tentando ler algo no seu rosto inexpressivo. Não fiques triste, lindo, uma voz masculina frívola ecoou nos meus ouvidos, e depois alguém estendeu a mão, tentando tocar-me. És tão bonito. Mesmo que o Sr. Gabriel não te queira, nós ainda te temos. Não vamos deixar que te magoes. Enjoada até ao estômago, levantei-me bruscamente e afastei-me dele. Ainda a olhar fixamente para Gabriel, perguntou com a voz trêmula: o que é que isto significa exatamente? Gabriel recostou-se, acendeu um cigarro e disse calmamente: Lucas, já acabamos aqui. Sempre foste inteligente. Não me faças repetir isso, ok? No meio do fumo, o seu rosto bonito estava frio, quase implacável. 03. Senti-me tonta. Não me recordo como saí da caixa e regressei à residência H. A aldeia vazia estava cheia de solidão. Há um ano, segui o conselho do Gabriel e mudei-me para aqui, começando a viver com ele. Nessa altura, pensava que este era o nosso lar. Na rua coberta de folhas de bordo caídas, aproximou-se de mim e perguntou calorosamente: podemos conhecer-nos? Preocupado, carinhoso e atencioso. Depois disso, apareceu ao meu lado como o pretendente perfeito. E finalmente apaixonei-me por ele. Quando ele perguntou: podemos ficar juntos? Respondi afirmativamente. Olhando agora para trás, percebo que fui muito tola. Na verdade, havia um caminho claro para tudo. O Gabriel era obcecado por combinar as minhas roupas. Nos últimos anos, tinha comprado quase todas as minhas roupas. Levava-me sempre a um restaurante ao qual eu claramente não estava habituada. De repente, comprava um gadget giro, e ele dizia-me severamente para me livrar dele. Eu pensava que era apenas um hábito dele, mas acabou por ser a preferência de outra pessoa. Portanto, eu era uma substituta. O meu amante estava apenas a tratar-me como uma substituta para outra pessoa. Respirei fundo, sentindo um arrepio no peito. 04. O Gabriel não voltou para casa esta noite. Fiquei no sofá da sala toda a noite, sem saber quando adormeci. Quando acordei, ainda estava no sofá, com o corpo dorido e a garganta seca.
Olhei em redor, tudo estava normal. Ele ainda não tinha voltado. Esfregando a cabeça dorida, levantei-me e lavei-me. Depois, fui para a cozinha preparar um pequeno almoço rápido e comi em silêncio, sozinha. Enquanto isso, a minha mente a mil. O Gabriel tinha dito, isto acabou ontem. Eu sabia que ele não estava a brincar, cumpria sempre a sua palavra. Com os seus amigos, consegui deduzir o motivo, a amada do Gabriel tinha regressado e eu, a sua substituta, já não era necessária. Eu não me opunha ao término. Pelo contrário, sentia-me mal e queria cortar relações com ele o mais rapidamente possível. É que ainda há algumas coisas que não compreendo. Afinal, dei-lhe o meu amor de todo o coração durante um ano. Ir-se embora assim, de uma forma tão vergonhosa, seria demasiado patético. Antes de ir, preciso de falar com ele. 05. Depois de me decidir, peguei no telemóvel e enviei uma mensagem ao Gabriel, vamos falar. Estarei à espera na residência H. Depois de um longo momento, respondeu com um A. Esperei 3 dias. Voltei a ver o Gabriel à noite, 3 dias depois. Parecia bem, com um sorriso no rosto, talvez porque Baio Egon estivesse prestes a regressar. Ao ver-me, ergueu uma sobrancelha, ainda estás aqui. Respirei fundo e fui direto ao assunto, Gabriel, quando te aproximaste de mim, estavas a tratar-me como outra pessoa, como se costuma dizer. É necessário segurar-me, Lucas? Perguntou, indiferente. Já não te dei o suficiente. Olhei para ele sem expressão, pensei que estávamos numa relação normal. Apenas um passatempo, não foi isso que disseste no outro dia? A sério? Não me lembro, talvez. Aproximou-se e sentou-se no sofá, com o rosto inexpressivo. Quem imaginaria que uma pessoa tão fria, que há poucos dias me abraçaria gentilmente e sussurraria palavras reconfortantes? Zombei, já atua há um ano, deve estar exausto, não é? A expressão de Gabriel mudou finalmente, como se estivesse ofendido com o meu sarcasmo. Fez uma careta e disse friamente, Lucas, não sejas tão descarado. Sim, foi por se parecer um pouco com o António que eu quis aproximar-me. Se não, achas mesmo que eu estaria interessado em ti? Agora parece que, além de serem homens, não são assim tão parecidos. O António é orgulhoso e extravagante, ao contrário de vocês, que são insócios e aborrecidos. Ele é melhor do que tu em todos os aspectos, e tu não mereces ser comparada a ele. As suas palavras estavam cheias de desdém condescendente. A gentileza que possuía tinha desaparecido. Fiquei atordoada. Por que é que não reparei no seu rosto horrível antes? É esta a pessoa de quem cuidei e acompanhei durante um ano. Eu fui tão estúpida. 06. Resistindo à vontade de lhe dar um soco, ironizei, Gabriel, és um completo idiota. És nojento. Com isto, levantou-se abruptamente, o seu rosto escurecendo, como se estivesse prestes a atacar-me. Saia já da minha casa, ouviu dizer. Era tarde, inverno, e a neve caía lá fora. Estava tanto frio, e o Gabriel simplesmente expulsou-me. Ele não teve qualquer piedade. Acontece que já não conseguia estar aqui sem me sentir mal. Passei por ele e subi as escadas para arrumar as minhas coisas. Na verdade, Gabriel tinha comprado muitas coisas, incluindo roupa e produtos de higiene pessoal. O que na altura me pareceu atencioso e ponderado, descascou a superfície e revelou as intenções repugnantes por detrás. Receio que todas estas coisas tenham sido compradas apenas para agradar ao seu luar branco, provavelmente um parceiro romântico. 07. Só levei o que comprei. Depois de viver aqui durante um ano, só consegui fazer uma mala. Fiquei grata por não ter usado um tostão do dinheiro que o Gabriel me deu, estava tudo no cartão. Eu tinha um emprego, não era um peão que mantinha em casa. Sou caseira por natureza, por isso fiquei em casa como artista conceptual freelancer, aceitando ocasionalmente encomendas. Consegui sustentar-me e viver confortavelmente. Quando desci, o Gabriel continuava sentado no sofá, com o rosto sombrio. Não fazia ideia do motivo da sua raiva. Aproximei-me e coloquei o cartão em cima da mesa. Não toquei num cêntimo do seu dinheiro. A palavra paz continua a ser a mesma. Ele não respondeu. Foi só quando arrastei a minha mala até à entrada que ele falou sinistramente, já te decidiste. A partir de agora, não receberás mais nada de mim. Não precisa. Considero um ano do meu tempo como um cão. Quem quer levar as coisas sujas dele. Não pude deixar de revirar os olhos. Saí da residência H sem virar a cabeça. 08. Estava muito frio nesse dia. A residência H fica numa zona nobre, pelo que chamar um táxi exige uma longa caminhada. As ruas desertas estavam desertas, e um vento frio, misturado com chuva e neve, fustigava o meu rosto. O frio pareceu penetrar-me nos ossos e tremi incontrolavelmente. Peguei no telemóvel do casaco e verifiquei as horas. Eram quase 10 horas. Estava tanto frio àquela hora, e perguntei-me se conseguiria apanhar um táxi mais tarde. A constipação que apanhei por dormir no sofá alguns dias antes ainda não tinha passado.
Lutei contra a dor de cabeça, sentindo os meus passos a ficarem mais pesados. Uma tontura apoderou-se de mim e agachei-me, tentando aliviar o desconforto. De repente, um raio de luz brilhou na minha direção. 09. Era um carro de luxo valioso. Recuei, tendo o cuidado de não bloquear o caminho a ninguém. Para minha surpresa, um carro parou não muito longe de mim e um homem saiu. O homem era alto, o seu casaco preto acentuava a sua figura esbelta. Caminhou lentamente em minha direção. Olhei para cima languidamente, mal conseguindo distinguir o seu rosto frio e bonito. Então ele disse, a fazer cosplay de boneco de neve. Eu. Desculpe, estou a bloqueá-lo. Levantei-me lentamente, sentindo-me novamente tonta. Assim que estabilizei, percebi que o homem que estava à minha frente era meia cabeça mais alto do que eu. Não é o caso, disse, com as belas sobrancelhas ligeiramente franzidas e o tom hesitante. Só queria confirmar se esta era a cena do crime. Engasguei-me. Por que razão este tipo está a falar tanta bobagem? Uma brisa fria soprou e eu tremi. Abanei a cabeça, não há problema, já vou embora. Virei-me e tentei ir-me embora. A voz grave e magnética do homem ecoou atrás de mim novamente, vejo que estás em apuros e precisas de ajuda. Antes que ele terminasse, a minha cabeça ficou ainda mais tonta e cambaleei, prestes a cair. Mas depois uma mão forte agarrou-me o braço e eu caí num abraço frio e forte. O homem segurou-me o braço com uma mão e a cintura com a outra, praticamente envolvendo-me no seu abraço. Um leve calor percorreu os nossos corpos com o contacto. Encontrei o seu olhar e maravilhei-me com o seu rosto verdadeiramente deslumbrante. 10. Antes de me aperceber, agradeci apressadamente, obrigada. No seu estado, vai dormir ao fim de alguns passos, disse o homem, indiferente. Vais para o hospital. Eu levo-te. Dei um passo atrás e ele finalmente largou-me. Sentindo-me fria e tonta, pensei por um segundo antes de aceitar a sua oferta. Pode levar-me a um hotel aqui perto. Obrigada. Eu pago. Ele ergueu uma sobrancelha. Pareço um condutor. Com isto, o homem mexeu-se, gesticulando para que eu entrasse. Eu segui-o. A bolsa que transportava caiu-me acidentalmente das mãos e os manuscritos que estavam dentro dela espalharam-se pelo chão. Espera um momento. Gritei para ele. O homem virou-se e baixou o olhar, as pupilas contraíram-se ao encontrar os manuscritos espalhados. Fiquei intrigado. Embora o meu desenho não seja a primeira, é decente o suficiente, não deve ser chocante. Então, ele ficou surpreendido com a minha obra-prima. Divertindo-me com o meu próprio pensamento, agachei-me e silenciosamente peguei nele. Isto é, foste tu que desenhaste isto? Perguntou. Eu cantarolei. O homem ajoelhou-se e ofereceu-se para me ajudar a recolher o lixo. Olhei para ele e não recusei. Embora o seu discurso estivesse confuso, ele ainda era bastante simpático. Depois de terminar, levantou-se e olhou para mim. O seu rosto naturalmente severo permanecia inexpressivo, mas parecia haver um subtil toque de nervosismo nos seus olhos. Tossiu levemente e tropeçou. Bem, irmão, que tal irmos para a minha casa? É perto, muito perto. Eu. 11. Por que é que ele está tão respeitoso de repente? Fiquei atordoado com a sua súbita mudança de ideias e não soube o que dizer durante muito tempo. Entre primeiro no carro. Ignorando a minha expressão de espanto, colocou-me no banco do passageiro e colocou a bagagem no porta-bagagens. O carro estava quente e relaxei lentamente, sentindo-me um pouco sonolento. Trouxe-me para casa atordoado. Esta casa e este carro indicam claramente que ele é rico, pelo que a possibilidade de ele tentar dar-me um golpe e roubar-me dinheiro pode ser descartada. Mas levar alguém para casa no nosso primeiro encontro é realmente audacioso. Pensei nisso silenciosamente enquanto seguia o homem à minha frente, carregando a minha mala. 12. Obrigada, eu faço isso. Depois de entrar em casa, corri atrás dele para ir buscar a mala, mas o homem esquivou-se. Não, doente, sente-se. O seu tom era inflexível, por isso deixei guardar a mala. Sentei-me no sofá e observei cuidadosamente o ambiente. A decoração era semelhante às cores frias da residência H, simples, mas luxuosa. Está resfriado? A voz grave do homem ecoou. Respondi instintivamente, sim. 2 minutos depois, veio ter comigo com água quente e medicamentos, gesticulando, toma. Eu estava mesmo a sentir-me mal, por isso não fingi e tomei o medicamento. Obrigada, olhei para ele. Como é que se chama? Santiago. Curvei os olhos e dirigi-lhe um sorriso educado. O meu nome é Lucas. Olhou para mim, os seus olhos escuros penetrantes e profundos. Passados alguns segundos, perguntou timidamente, és Shan Yu? Os meus olhos se arregalaram ligeiramente. Shan Yu é o nome de utilizador de todas as minhas contas de redes sociais. Incluindo o Weibo, Bilibili. Como artista,
Partilho regularmente as minhas obras de arte nas minhas redes sociais e, ao longo dos anos, tenho conquistado muitos seguidores. Será que essa pessoa simplesmente olhou para o meu esboço e me reconheceu? Após uma breve pausa, perguntei: conhece-me? 13. As feições naturalmente severas do homem pareceram suavizar um pouco, e proferiu em confirmação. Logo, uma expressão de confusão cruzou o seu rosto. Está tão frio, porque é que anda a vaguear pelas ruas tarde da noite com uma mala? Havia um toque de crítica no seu tom. E se for assaltado? A sua pergunta fez-me lembrar Gabriel, e inconscientemente baixei o olhar, apertando a chávena com mais força. O meu colega de quarto expulsou-me. Qual colega de quarto? O tom de Santiago tornou-se subitamente frio. Que idiota! Torci os lábios, pensando que ele tinha dito bem. Obrigada. Vou embora amanhã. Murmurou um vago 14. Depois de uma noite de sono confortável em casa de Santiago, acordei na manhã seguinte e já eram 10 horas. Rapidamente me arranjei e desci a correr. Vi Santiago sentado à mesa de jantar, a olhar para o telemóvel. Ao ver-me descer as escadas apressadamente, olhou para trás. Por que é que está a correr? Tem alguma coisa a persegui-lo? Na verdade, não, franzi os lábios, um pouco envergonhada. Desculpe, dormi até tarde. Ele pareceu surpreendido. Vai chegar atrasado para o trabalho. Não, sou freelancer. Suspirei silenciosamente, sentindo como se eu e ele estivéssemos sempre na mesma página. Ok, vamos tomar o pequeno almoço. Assim, terminamos os dois o pequeno almoço à mesa, em silêncio e harmonia. Senti-me um pouco envergonhada por estar hospedada na casa de alguém depois de o ter conhecido há menos de um dia. Depois de pedir o seu contacto, agradeci novamente e expliquei que ia sair para encontrar um apartamento. Rapidamente me adicionou no WeChat, olhou para mim e perguntou: queres um colega de quarto que tenha uma agenda regular, uma personalidade gentil, que seja fácil de lidar e conversar? Olhou para mim e perguntou: estás à procura de um colega de quarto com 1,87 metros de altura, abdominais definidos e um pouco bonito? Ele manteve-se calmo. Nada de especial. O principal é que o apartamento dele é barato e confortável. Ah, de quem é que estás a falar? Eu. 15. Assim, encontrei um apartamento sem grande dificuldade. Como ele disse, o apartamento era grande e agradável, com qualquer quarto disponível que eu pudesse escolher, e a renda era muito acessível. Era uma pechincha, independentemente da forma como eu olhasse. Embora tenha hesitado por momentos porque morava no mesmo bairro que o Gabriel. Quando Santiago disse: tenho muitos imóveis. Se este não resultar, procuro o outro, pensei durante alguns segundos. Depois pensei: sou caseira de qualquer maneira, não gosto de sair e o Gabriel é muito ocupado. Quando eu morava na residência H, ele saía cedo e voltava tarde todos os dias, e não tenho a certeza se ainda lá estará a viver. As probabilidades de o encontrar são mínimas. Além disso, não teria medo se o encontrasse, ele é que tem o problema, não eu. Assim, felizmente, decidi alugar a casa do Santiago por um preço muito bom e tornar-me sua colega de quarto. Depois de alguns dias a viver lá, basicamente acomodei-me. O meu senhorio e colega de quarto são muito simpáticos e cuidam muito bem de mim. Quando acorda cedo para o trabalho, guarda sempre uma porção do pequeno almoço para mim. Sei que é o CEO de uma empresa focada no jogo e trabalha das 9 às 17. Vem a casa regularmente e quase jantamos juntos todos os dias. Às vezes ele cozinha, outras eu cozinho e outras vezes pedimos comida para levar. Suspeito que seja fã, afinal, disse que conhecia a minha conta nas redes sociais nesse dia e fez-me um desconto enorme na renda. Mas ele pode ter vergonha de o admitir, por isso não o expus. 16. Um dia, abri o frigorífico para pensar no que comer, mas descobri que estava completamente vazio. Liguei de imediato para o Santiago: irmã de Santiago, estamos sem comida. A sério? O que é que queres? Vou às compras depois do trabalho. Depois de um longo momento de reflexão, a minha decisão voltou e decidi escolher por mim: vou contigo. Qual o centro comercial mais perto do teu escritório? Procuro-te depois do trabalho. Era isso. Mas, inesperadamente, Santiago chegou a casa mais cedo. Estava encolhida no sofá da sala a ver televisão quando o vi abrir a porta, com uma expressão fria. Quando me viu, os seus olhos pareceram suavizar-se e sorriu para mim. Fiquei surpreendida: por que é que voltou agora? Voltei para me trocar, disse calmamente. Vamos sair juntos mais logo. Ultimamente, tenho estado confinada em casa o dia todo, por isso não faço ideia da temperatura lá fora. Quando estava prestes a sair de casaco, o Santiago ordenou-me que voltasse para o meu quarto e vestisse um blusão de penas e um cachecol. Uma hora depois, estávamos prontos para partir. Apanhámos boleia no carro de luxo de Santiago e chegámos ao shopping. Este supermercado exclusivo para associados é enorme e tem uma grande variedade. Caminhamos devagar, empurrando um pequeno carrinho, selecionando os ingredientes.
As pessoas estavam sempre a virar-se para nos olhar. Será que é? Porque sou demasiado bonito. Olhei de soslaio para Santiago ao meu lado. Ok, admito, era mais provável que fosse o rapaz ao meu lado. Já agora, irmã de Santiago, perguntei, tem alguma restrição alimentar? Santiago pensou por 2 segundos, nada, acho eu. Ou seja, nada de coentros, nada de cebola, nada de gengibre, nada de tubérculos, nada de fígado, nada de cascas. Fez uma pausa, olhando para mim, e fez uma pausa. Lancei-lhe um olhar que dizia, quer dizer que não. Pareceu aperceber-se da sua inconsistência e tossiu levemente para salvar a cara. Na verdade, sou bastante fácil de cuidar. Eu. Por que é que me está a dizer que sou fácil de cuidar? Estará ele a insinuar que eu deveria preparar-lhe o jantar algum dia? Pensando no quanto ele cuida de mim, deve estar exausto depois do trabalho todos os dias. Não me parece impossível preparar o jantar. Eu não disse mais nada, e ambos continuámos a caminhar, cada um com os seus próprios pensamentos. 18. Depois de comprar as compras, fiquei na rua enquanto Santiago conduzia. De repente, alguém gritou atrás de mim, Lucas. Virando-me, vi um homem a caminhar na minha direção à distância. Vestia roupas chamativas e coloridas, o corpo inchado, o rosto oleoso e os olhos escuros. Quando me virei, ele esboçou um sorriso lascivo, és tu. Saíste com tanta pressa da última vez que me esqueci de pedir o teu contacto. Franzi o sobrolho, lembrando-me, e uma vaga impressão surgiu-me. Foi uma das pessoas que me provocou no bar com o Gabriel da última vez. Não disse nada, e ele continuou o seu discurso idiota. Não te estás a divertir agora que estás longe do Sr. Gabriel, pois não? Que tal ficares comigo, o teu irmão? Prometo amar-te muito. A luxúria nos seus olhos era indisfarçável. Dei alguns passos para trás, enojada, e disse, não me fales. Estás a deixar-me doente. Conseguia sentir o seu fedor a poucos metros de distância. Por que é que está a fingir? A sua expressão mudou, um olhar feroz no seu rosto. É apenas uma prostituta. Aconselho-a a não ser tão ingrata. Com isto, correu para a frente, tentando agarrar-me. Antes que pudesse reagir, uma súbita rajada de vento passou por mim. O homem à minha frente foi pontapeado e projetado para a frente, caindo de cara no chão. Procura a morte. Virei-me e vi Santiago parado ao meu lado, com o rosto marcado pela frieza. O seu tom era também assustadoramente frio. És um idiota, não tens juízo. Como te atreves a vir namoriscar comigo? Como te atreves a bater-me? Sabes quem eu sou? Praguejou o homem no chão, esforçando-se por se levantar. Escorregando na neve, o homem levantou-se e olhou para cima. Ao ver Santiago, caiu para trás de repente. O medo tomou conta do seu rosto. Senhor Santiago. Conheces-me? Santiago zombou. Então acabou. Eu ainda estava maravilhada com a bravura do Santiago, mas ele conseguia assustar tanto alguém. Depois ouvi o homem ao meu lado perguntar, estás bem? Recuperei os sentidos e abanei a cabeça. Santiago estendeu subitamente a mão e apertou o cachecol à volta do meu pescoço, a tristeza no seu rosto dissipando-se. Vamos para casa, então. Certo. No carro, um ligeiro floco de neve começou novamente a cair do lado de fora da janela. Virei-me para olhar e o Santiago chamou. Lucas. Desde que soube que era 2 anos mais velho do que eu, que nos chamávamos Irmã de Santiago e Lucas. Virei-me, o que se passou? A sua expressão era séria e falou com sinceridade, os rapazes devem cuidar bem de si quando estão fora de casa. É inevitável, as pessoas bonitas simplesmente têm estes problemas. Da próxima vez que encontrar algo do género, lembre-se de me contactar imediatamente. Senti-me subestimado e retorqui, chegou primeiro, senão também o podia ter derrubado. Ok, riu-se. Lembra-te de o pontapear o mais forte que puderes, eu cuido de ti. Que tom carinhoso é este? Voltei-me para a neve, sentindo as bochechas aquecerem. 20. Ultimamente, a vida tem sido monótona, mas gratificante. Mas houve uma coisinha inesperada. O Gabriel enviou-me uma mensagem, 2 seguidas. O que tem feito ultimamente? Vem ter comigo, ainda tens uma chance de recuperar aquele cartão. Fui descuidado e não bloqueei o número. Sem hesitar, coloquei-o na lista negra. Tendo em conta que não tinha passado um tempo, abri o Bilibili e iniciei a transmissão. Pouco depois, o tipo taciturno regressou. Assim que entrou na transmissão, presenteou-me com 2 presentes valiosos. Vendo o ecrã inundado de efeitos especiais, agradeci rapidamente, obrigado, guardião de Lucas, pelo presente. Muito obrigado. Este rapaz começou a assistir à minha transmissão ao vivo há 6 meses e parece que vive no estrangeiro. Disse que, por causa do fuso horário, eu faço transmissões durante o dia, mas ele dorme todas as noites a ouvir a minha voz. As minhas transmissões em direto, claro, consistem em desenhos, acompanhados de explicações, o que o torna um streamer que induz o sono.
É muito generoso e está sempre no topo da minha lista, mas não é muito falador. Entra sempre em silêncio e fica lá até ao final da transmissão. Quando ele publica comentários, geralmente defendem-me daqueles que questionam as minhas práticas fraudulentas ou me caluniam deliberadamente. Talvez seja este o tipo de equilíbrio que só os ricos possuem. 21. Nesse dia, o Santiago enviou-me uma mensagem a dizer que a temperatura tinha subido 1 grau e perguntou se podíamos celebrar comendo um guisado de carne juntos. Não me lembro quantas vezes ele usou desculpas estranhas para me convidar para jantar ultimamente. Sorri e concordei. Este restaurante self-service de ensopado de carne tinha acabado de abrir, com uma decoração luxuosa e sofisticada. Era bastante caro, mas, felizmente, eles tinham uma grande variedade e o serviço era decente, por isso valeu a pena experimentar. Comer uma panela fumegante no meio do inverno é realmente uma delícia. O Santiago colocou a carne cozida na minha tigela. Mergulhei-a no molho e enfiei-a na boca. Delicioso! E assim, continuou a cozinhar-me, e o prato de carne desapareceu rapidamente. Olhei para cima, prestes a dizer, tu também devias comer, não me alimentes só. Com o canto do olho, vislumbrei uma figura não muito atrás dele e congelei por um momento. Mas rapidamente recuperei o olhar e continuei a comer. Lucas, a voz fria do homem ecoou de repente por cima de mim. Quem te deu coragem para me bloqueares? Olhei para cima e vi Gabriela a aproximar-se, parada atrás de Santiago, a olhar fixamente para mim. Eu não disse nada. Olhou para Santiago, o seu tom ainda mais frio. Estás a fazer bem. Perfeito. Quem está a ficar contigo de novo? O que é este cão que ladra aqui? Ele foi interrompido. Santiago largou os pauzinhos, recostou-se e encarou com um ligeiro aceno de cabeça. Como é que uma besta como tu consegue entrar neste restaurante de hot pot? 22. O que disseste? Gabriel fez uma pausa a meio da frase. Olhou para o rosto de Santiago, e a sua raiva desapareceu por completo. Arregalou os olhos, incrédulo. António, vê por que estás aqui. Eu também fiquei atordoado. O quê, António? Este é o Santiago. A visão do Gabriel não está a funcionar bem. A voz de Gabriel estava completamente desprovida da frieza de antes, era incrivelmente gentil. António, não consegui falar contigo antes. Alteraste as tuas informações de contacto. Santiago estalou a língua impacientemente, com o rosto cheio de desgosto. Mudei de nome há alguns anos. Pode, por favor, parar de tentar implicar-me. Agora era tempo de abrir os olhos. Santiago não negou. Disse que tinha mudado de nome. Então era António, o amor perfeito de Gabriel. Eu continuava em choque, mas Gabriel, como se não se apercebesse da rejeição de Santiago, sorriu pacientemente e disse, bem, ouvi falar. É que não nos vemos há algum tempo. Podemos jantar juntos algum dia. Santiago disse secamente, não te conheço. Sai da frente. Gabriel tentou falar novamente, mas Santiago chamou o empregado, dizendo que um doente mental estava a perturbar os convidados. A cena era um pouco caótica, e o rosto de Gabriel estava pálido, mas conseguiu conter a raiva. Fiquei impressionado com a sua paciência. No momento seguinte, antes de sair, olhou-me ferozmente, com os olhos a brilhar. Ele está realmente doente. Uma cena tão dramática. Observei-o sair, atordoado. Então virei-me e encarei Santiago. Santiago, por outro lado, manteve-se calmo. Colocou a carne cozida na minha tigela e disse, continua a exibir-se. 23. O Santiago não pareceu interessado em conversar, pelo que contive a curiosidade e continuei a exibir o meu guisado. Assim que entramos no carro, perguntei hesitante, Hermano Santiago, o seu antigo nome era António? Sim, assentiu. Não lhe estou a esconder, só não acho que vale a pena mencionar. Abanei a cabeça para indicar que não estava a prestar atenção. Então, tu e o Gabriel conheciam-se? Gabriel? Aquele cão louco de há pouco. Franziu a testa, pensando por um momento. Viu algumas vezes em festas de outras pessoas antes de viajar para o estrangeiro. Só tenho uma impressão dele, um exibido. Quando Santiago falava de Gabriel, a sua rejeição e repulsa eram palpáveis. Quase me ri quando o ouvi descrever. Se Gabriel soubesse que a sua amada o odiava tanto, não ficaria furioso. Então, ocorreu-me outra pergunta, Hermano Santiago, achas que somos parecidos? Não consegui evitar encará-lo mais algumas vezes. Para além de partilharmos olhos, narizes, bocas e sobrancelhas, não existe qualquer semelhança. Ficou perplexo com a minha pergunta, perplexo por um momento. Por isso, não sei o que estava a imaginar, tropecei, ouvi dizer que, quando duas pessoas estão juntas durante muito tempo, tornam-se cada vez mais parecidas, o chamado visual de marido e mulher. Mas estamos bem. Não vivemos juntos há tempo suficiente. Eu. Quem disse isso? As suas últimas palavras, na verdade, sugeriam um toque de arrependimento. 24.
Depois, juntei as minhas palavras e contei-lhe brevemente o que tinha acontecido entre o Gabriel e eu, incluindo o incidente do luar branco e o duplo de corpo. Se nada de inesperado acontecer, passarei muito tempo com o Santiago e não quero que isso se torne uma potencial fonte de mal-entendidos ou conflitos entre nós. Ele é o colega de quarto que te expulsou de casa a altas horas da noite no inverno. É. Isto é loucura. O desgosto de Santiago aumentou ainda mais. Nem volto a olhar para este tipo de lixo. Contrariamente às minhas expectativas, Santiago, o seu luar branco, nem sequer conhecia Gabriel e odiava-o intensamente. Portanto, agora estamos do mesmo lado. Após um momento de silêncio, Santiago hesitou. Então, gostas de rapazes? Fiquei um pouco assustada e olhei para ele furtivamente. É. Isso incomoda-te? Ele respondeu imediatamente. Não, nem pensar. Nem pensar. Vislumbrei-o, e ele até sorriu. O que é que tem de tão bom? 25. A vida continuou como sempre. Fiquei em casa a pintar e a fazer transmissões ao vivo. De vez em quando, ia jantar fora com o Santiago. Olhando para trás, era 1000 vezes mais confortável do que quando estava na residência H. Mas um dia, uma mensagem de texto de um número desconhecido arruinou brevemente o meu bom humor. Lucas, o que estás a tentar fazer? Não penses que aproximar-te do António pelas minhas costas vai mudar alguma coisa. Guarda os teus pensamentos. Se eu descobrir que fizeste alguma coisa para o magoar, nunca te vou deixar em paz. Era claramente aquele desgraçado do Gabriel. Fez-me rir. Ele é tão criativo, vais morrer. Então eu respondi. Paralisia cerebral, se as coisas não correrem mesmo bem, vá a um psiquiatra. Então simplesmente bloqueei o número. 26. Depois de passarem algum tempo juntos, descobri que o Santiago, este colega de quarto, estava a tornar-se cada vez mais impecável. Pensa em mim, uma pessoa caseira, o tempo todo. Está sempre a pensar em mim, uma pessoa caseira. Tem medo que eu me aborreça, por isso costumava conversar comigo durante o trabalho. Quando estava quase na hora de sair, perguntava-me se queria alguma coisa e trazia-me depois de sair do trabalho. Quando chega à casa, costuma ir à cozinha e preparar o jantar para mim, e cada refeição é diferente. Por vezes, até me leva a jantar fora, e já experimentámos quase todos os bons restaurantes da cidade. Tornei-me cada vez mais insistente, pedindo-lhe para me trazer isto e aquilo todos os dias. É claro que, pensando na reciprocidade, levava-lhe ocasionalmente presentes quando ia passear durante o dia. Tudo estava bem, exceto um pequeno defeito deste rapaz. Estava sempre a exibir o corpo à minha frente. Um dia, depois de o ver andar pela casa sem camisola pela enésima vez, finalmente não me consegui conter. Perguntei-lhe, não está com frio? Não, respondeu calmamente, temos aquecimento em casa. Isso interessa. O que interessa é que estás a mexer com a minha cabeça. Estás a exibir uma silhueta tão bonita mesmo à minha frente, não sabes que eu perderia o controlo. Então respirei fundo e decidi assustá-lo, afinal, eu gosto de homens. Quem diria que, no instante seguinte, não conseguiu conter um sorriso, com os olhos quase a transbordar de surpresa. Então sentes-te atraído por mim. 27. As minhas bochechas coraram com aquilo e gaguejei, sem saber o que dizer. Por fim, pronunciei uma frase, tu não és um homem, e rapidamente corri para o quarto. Estava aconchegado na cama, a acalmar-me, quando de repente apareceu uma mensagem no WeChat. Era de Santiago. Como é que eu não sou um homem? Não o mostrei a ninguém. O calor no meu rosto só aumentou. 28. Fingimos que nada tinha acontecido e não voltámos a tocar no assunto. Um dia, o Santiago perguntou-me de repente se eu estava disponível. Tinha um projeto no qual queria colaborar. Conheço as suas capacidades e o seu nível, e são perfeitos para as minhas expectativas. Pensei um pouco e percebi que iria terminar o último rascunho nos dias seguintes, por isso estava livre. Então, concordei com a cabeça, ok. Os seus olhos brilharam e disse, por que é que não vem trabalhar para nós? Dar-lhe-emos um salário mensal satisfatório e há muitos benefícios. Hesitei. Assim, teremos mais tempo para nos vermos. Não, quer dizer, podemos trabalhar juntos. Não se preocupe, a empresa irá preparar um espaço de trabalho separado para si. Depois desse dia, o Santiago continuou a tentar conquistar-me. Uma semana depois, comecei oficialmente na empresa S. Embora o meu local de trabalho tenha mudado, a minha carga de trabalho não aumentou. Além disso, o ambiente na empresa era ótimo e os meus colegas eram todos muito simpáticos, por isso habituei-me rapidamente. Depois do trabalho, ainda pude apanhar boleia para casa com o Santiago, o que foi uma experiência maravilhosa. Lucas, está na hora de sair do trabalho. Olhei para cima e vi o Santiago encostado à porta, a olhar para mim. Sob a luz, a ternura nos seus olhos era evidente. Parei por um momento, guardei o meu rascunho e fechei o computador. Já vou. Depois de arrumarmos as coisas, eu e o Santiago fomos para o estacionamento. Era tarde, tínhamos todos trabalhado horas extra até àquela hora.
Virei-me para olhar para Santiago. Tinha uma expressão perceptível de cansaço no rosto. Está cansado? Perguntei. Vá para casa e descanse um pouco. Vamos encomendar comida para levar esta noite. Tem trabalhado muito. Lucas, também tem sido difícil. Vai ficar tudo bem depois disto. Levantou a mão e acariciou-me a cabeça. Ele estava a tornar-se cada vez mais adepto desse gesto ultimamente. Mas, tendo em conta o quanto ele se estava a esforçar, franzi os lábios e não me afastei. Depois insistiu com mais força. Lucas, dá-me um abraço reconfortante, está bem. 30. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa. O homem inclinou-se, estendeu a mão e puxou-me para os seus braços. A sua fragrância única e refrescante envolveu-me, enviando calor por todo o meu corpo. Senti o seu cheiro, a cabeça encostada ao seu peito, atordoada. O meu coração batia tão rápido. Não conseguia dizer se era dele ou meu. Abraçou-me durante muito tempo, e eu fui a primeira a recuperar os sentidos. Insisti, está bem, vamos para casa. Vamos para casa. Assim que me afastei um pouco, prestes a deixar o abraço de Santiago, vi de repente Gabriel atrás dele. Ele também reparou em mim, ficou atordoado por um segundo e depois gritou, quem és tu? Larga o Lucas. Caminhou rapidamente na minha direção, com o rosto cheio de raiva. Quando Santiago se virou para o encarar, parou de repente. A sua expressão era bastante interessante. Não, Lucas, solta-o. Esta mudança de expressão. 31. Não é bem-vindo na empresa SAI. Disse Santiago, afastando finalmente o braço do meu. Mas no segundo seguinte, voltou a pegar na minha mão. Gabriel ficou furioso, mas não se atreveu a explodir em frente a Santiago. Contendo a raiva, disse, António, não aconteceu nada entre nós. Nunca lhe toquei. Santiago ergueu uma sobrancelha. Quer dizer que não lhe fez mal. Gabriel continuou, não precisas de te humilhar assim só para me irritar ficando com alguém tão intrigante. Eu e o Santiago ficamos tipo. Santiago respirou fundo, apertou-me a mão com mais força e inclinou-se para me sussurrar ao ouvido, despreocupado. O estado dele não é parecido com o daquele livro que lemos há dias. Chama-se Perturbação de Personalidade Narcisista. Assenti. É mesmo. António, eu explico qualquer mal-entendido entre nós. Gabriel continuou a tagarelar. Não dês ouvidos ao Lucas. Ultimamente, tenho vindo à empresa procurar-te, e os seguranças à porta estão sempre a impedir-me. Nesse momento, encarou-me, como se eu fosse o chefe da segurança. Santiago interrompeu-o. Já te disse que já não sou o António, percebes? Era minha ordem para te manter fora da empresa. A empresa S não é um cão qualquer louco. Além disso, não vê que estou a perseguir alguém. Como se atreve a tentar semear a discórdia de novo? Você. A perseguir alguém. Nem pensar, não seja ridículo. A expressão de Gabriel era incontrolável, quase feroz. Eu também fiquei chocado. O Santiago disse que estava a perseguir alguém. Quem? Eu. Olhei para Santiago com os olhos arregalados. Olhou para Gabriel com uma expressão séria, e o seu olhar para ele estava repleto de uma frieza sem fim. Gabriel, certo. Lembra-te, a partir de agora, somos inimigos, uma rivalidade sem saída. Retribui-lhe 1000 vezes o dano que infligiu a Lucas. Ignorando a raiva impotente de Gabriel. Santiago colocou-me, atordoado, no lugar do passageiro e dirigiu-se para casa. Passado um longo momento, recuperei a consciência e encarei-o. Santiago olhava fixamente em frente, o rosto inexpressivo, mas, ao examiná-lo mais atentamente, parecia haver um toque de pânico nos seus olhos. Não me consegui conter e perguntei, está a perseguir-me? Ele assentiu, sim. Mas não disse. Ele franziu o sobrolho, não é óbvio. Dizem que o mais importante quando se persegue alguém é agir. Prove com ações. Isso. O Santiago é muito bom para mim, principalmente ultimamente, quase demais. Muitas vezes me pergunto se o Santiago está afim de mim. Mas tinha medo de estar enganada. Talvez estivesse apenas a ser atencioso com o colega de quarto, ou apenas uma pequena preocupação de fã com o seu ídolo. Ana, se isto não tivesse acontecido hoje, quanto tempo teria Santiago esperado antes de agir? Fiquei incrédula, as ações e as palavras não podem andar de mãos dadas. Pensou Santiago seriamente durante 2 segundos. Estava enganado, querido. 33. No dia em que eu e o Santiago confirmámos a nossa relação, ele estava tão feliz que não conseguiu conter o sorriso. Levou-me a um banquete, sob o pretexto de celebrar este dia maravilhoso. Nessa mesma noite, o Santiago levou-me para dormir com ele no quarto principal. Ele disse, já tenho namorado, por isso é claro que o meu querido namorado tem de dormir nos meus braços. De que outra forma poderia dormir? Lucas, meu amor, como suportaste deixar o teu namorado sozinho no quarto?
Não esperava que fosse assim, Santiago. Não tive outra alternativa senão concordar. O carinho de Santiago era realmente óbvio, conseguia sentir o seu amor genuíno em cada momento. Tal como agora, abraçou-me e beijou-me com ternura. Beijos suaves e delicados caíram-me na testa, descendo pelos olhos até à ponta do nariz e depois até aos lábios. Fechei os olhos, abri ligeiramente a boca e misturei os meus lábios nos dele. Senti uma onda de calor a subir do meu corpo. Depois de nos beijarmos durante muito tempo, ele finalmente soltou-me e abraçámo-nos, ofegantes. 34. De repente, fiquei curiosa, por que é que gostas de mim? Santiago olhou para mim, os seus olhos refletindo as minhas feições. Talvez seja por causa de todas as noites em que adormeci a ouvir a tua voz, talvez seja por causa daquele olhar na neve naquela noite, ou talvez seja por causa de todos os dias que passámos juntos. Os meus olhos arregalaram-se. És guardião de Lucas. Sim, riu-se, abraçando-me com força. Agora posso proteger-te legitimamente. 35. Todos os dias com o Santiago eram maravilhosos. Percebi que o amor verdadeiro podia ser tão doce. Olhando agora para trás, será que eu gostava mesmo de Gabriel naquela altura? Não necessariamente. Fiquei simplesmente seduzida pela sua atenção e gentileza fingidas. Acontece que estava sozinha nesta cidade, sentindo-me à deriva e ansiando desesperadamente por uma companhia e uma vida estáveis. O Gabriel tinha razão. Não tínhamos feito nada. O gesto mais íntimo que fizemos foi dar as mãos, e até abraçar era raro. Na altura, pensei que era muito cedo, que não devia estar tão perto dele. Pensando bem, eu inconscientemente não gostava, por isso não queria. Depois de estarmos com o Santiago por um curto período, fizemos tudo o que devíamos ter feito, exceto o passo final. Era especialmente pegajoso, pronto para se aconchegar para um beijo a qualquer momento. Tempo. Isto deixava-me constantemente nervosa, com a possibilidade de o nosso romance de escritório ser descoberto. A próxima notícia que ouvi sobre o Gabriel foi que a sua empresa estava em sérios problemas e poderia falir se não fosse gerida adequadamente. Eu sabia que o Santiago tinha algo a ver com isso. Mas agora eram todos pessoas irrelevantes, e eu não queria prestar atenção. 36. Ultimamente, Santiago tem agido misteriosamente, como se estivesse a preparar algo. Só quando descobri o conteúdo do criado mudo é que me apercebi. O bom rapaz estava atrás do meu corpo. Eu não disse nada, apenas observei calmamente o que ele iria fazer. Nesse dia, depois do banho, deitámo-nos na cama como habitualmente. Lucas, disse ele, envolvendo-me os braços à volta da cintura, com a voz rouca, estou pronto. Eu, ah. Ele insinuou novamente, estou pronto. Eu, é. Ele disse pacientemente, estou pronto. Eu sei, SpongeBob. Ele ficou ansiosa, estou pronta. Incapaz de conter o riso, rolei e montei-o, inclinando-me para perto e pescando-lhe o olho, eu também estou pronta. No segundo seguinte, o mundo rodou. Trocámos de posição e eu estava presa debaixo dele. O beijo rápido do homem seguiu-se. Não sei quanto tempo demorou, mas, atordoada, senti-me a ser envolvida por um abraço caloroso novamente. Alguém me sussurrou ao ouvido, oh, que fera que eu sou. Eu queria pontapeá-lo, mas não me conseguia mexer, por isso caí num sono profundo. Esqueça, eu resolvo isso consigo quando acordar,